Padre Antônio, me conte, como é que começou a sua relação com a piscicultura aqui no município de Jatobá? No começo dos anos 2000, eu era pároco aqui de Jatobá e a gente se preocupou com a situação dos jovens, sobretudo, e da população em geral, pois a economia girava em torno da construção das barragens da Chesf. Quando terminou a construção do Xingó e pararam praticamente todas as obras, muitas pessoas ficaram desempregadas e, sobretudo, os jovens não tinham mais nenhuma opção de entrar no mercado de trabalho aqui da região. Aí a gente estudou, né, diante das possibilidades que oferecia a nossa região, né, qual era a possibilidade mais viável para oferecer uma renda para as pessoas, né? E pelo que a gente viu, né, inclusive com os projetos de piscicultura de Paulo Afonso, que eram financiados pelo governo da Bahia e pela prefeitura de Paulo Afonso, a gente viu que aqui também era propício para a piscicultura e a viabilidade econômica e social era muito boa. Os recursos, padre, para começar o projeto de piscicultura, de onde vieram? A primeira piscicultura foi financiada pela Conferência Episcopal da Itália, né? E a gente fez um projeto, eles gostaram da proposta e financiaram. Na realidade, não era grande dinheiro, né? A gente fez um projeto para 12 pessoas e para cada uma a gente tinha calculado o máximo de investimento de 20 mil reais, que era o teto dos projetos do Pronaf, que não estavam funcionando, né, aqui na região. Até hoje tem gente devendo ainda dos projetos do ano 2000 do Pronaf. A gente quis mostrar que aquele dinheiro podia financiar realmente uma atividade economicamente sustentável. E por que 12 pessoas? 12 pessoas foi por causa da associação, né? A gente se valeu da experiência de Ivone, que tinha de associativismo, sobretudo ela, né? Eu tinha menores conhecimentos. A gente sentou e vimos para ter uma associação que fosse participada por todos os membros, precisava não mais de 15 associados, senão nas reuniões não tinha oportunidade de todo mundo falar, não menos de 10, senão não tinha como trabalhar dentro de uma piscicultura que precisava também vigiar de noite e tudo mais. A gente fez uma 10 e 15. No fim ficamos em 12, principalmente porque encontramos só 12 pessoas disponíveis a acreditar na atividade, né? Como não tinha como se espelhar em outras pisciculturas que funcionassem realmente sem ajuda de fora, né? As pessoas não acreditavam que o peixe cultivado pudesse competir com o peixe pescado, que tinha custo praticamente zero. 12 pessoas facilitou também os turnos de trabalho, de ter 3 turnos que trabalhavam, 2 em trabalho e 1 descansando, né? Aí foi a formulação depois do trabalho, foi outra discussão que tivemos eu e Ivone, para não ter excessivo trabalho, né? E sobrasse tempo tanto para estudar, né, completar os estudos, como também para se dedicar à família, para as pessoas casadas e ter tempo também para o lazer, né? A perspectiva de produção era de 20 mil quilos por mês. Se sustenta socialmente porque o trabalho não é excessivo, né? A gente fez a conta junto com os próprios associados, depois de várias associações estar funcionando, as horas semanais de trabalhos, a depender da associação, variava de 22 horas a 29 horas semanais, né? Não mais do que isso,
para cada associado, né? E o rendimento econômico também, hoje, com a diminuição do trabalho que tiveram, né, da produção que tiveram, varia entre R$1.200 e R$3.000. Superior, sem dúvida, à média dos trabalhadores locais, tanto os formais como os informais. Padre, me conte um pouco. A sua metodologia de trabalho, ela se baseia em quais fatores para que a gente pudesse ter o acompanhamento? Afinal de contas, essas pessoas, quando chegaram aqui, não conheciam nada de piscicultura, né? Como é que foi todo esse trabalho? É baseado em quê? É só na parte da pecuária? É só na parte da sanidade? O senhor envolve também gestão? Me conte um pouquinho da experiência de associativismo que vocês vivem. Bem, a gente parte do princípio que essa atividade é uma atividade bastante complexa e envolve muitos fatores. Isso significa que para introduzir as pessoas a esse trabalho é necessário não 6 meses, como normalmente os projetos do governo prevê, né, de capacitação, mas bem mais do que isso. Né? O acompanhamento deve ser de perto, diário, e a gente calcula de 2 a 5 anos, a depender da associação e da capacidade das pessoas de acompanhar, né, o desenvolvimento da atividade. A gente separou um pouco em 4 partes, vamos dizer, essa parte de formação, que são trabalhadas contemporaneamente, inclusive. Não é o primeiro uma, depois outra, né? Porque enquanto cria peixe, começa a vender. Enquanto cria peixe e vende, começa um movimento caixa e um livro caixa. Começa a aprender a administrar o dinheiro para comprar ação, e assim vai, né? As 4 partes, que são a parte técnica, a parte administrativa financeira, a parte comercial e a parte associativa, né, andam ao mesmo tempo. Né? Agora, a parte técnica é mais comigo, né, que é a parte mais de nutrição, alimentação, sanidade, qualidade da água, e essa parte mais técnica. A parte mais associativa é com Ivone, né, que ela tem muita mais experiência do que eu nessa parte. A parte administrativa, financeira e a parte comercial fazemos juntos, porque nenhum dos dois tem muita segurança. Padre, o senhor divide os turnos de trabalho em 3. Me conte como é que é essa divisão. Os turnos de trabalho são 3. Tem o turno de 24 horas, que se responsabiliza pela administração e vigilância da piscicultura por 24 horas. Não significa que trabalham 24 horas, tanto que às vezes quem mora mais perto vai para casa almoçar, jantar, né, e depois retorna, à noite dormem, né. Tem alguma associação que se revezam para ficar acordado pelo menos um para vigiar, né? E outras dormem todo mundo, né? Mesmo porque dormem lá na casinha de apoio no meio do rio, e qualquer movimento dá para ouvir, né? E o turno de apoio é o turno que dá manutenção aos equipamentos e classifica os peixes. E o terceiro turno é o turno que descansa. Quem sai de 24 horas descansa o dia seguinte, depois volta para o turno de apoio, que é só pela parte da manhã. Sendo que sábado e domingo e feriados não tem turno de apoio. Como é que é a figura do coordenador, padre? O coordenador é aquele que coordena a reunião de 8 horas, né, a reunião da manhã. Todo dia tem reunião para o repasse do que aconteceu no dia anterior e a coordenação do dia seguinte. Né? E o coordenador é aquele que coordena as reuniões, se responsabiliza pelo telefone para receber telefonemas ou para telefonar, e atender a eventuais clientes e fornecedores, e é o responsável pelo caixa, tanto pelo dinheiro em si, como pela escrituração do movimento caixa. Todos um dia são coordenadores? Todos passam pela coordenação, e de 12 em 12 dias você é o coordenador.
Na realidade, a figura do presidente, do secretário, do tesoureiro é mais figurativa. É mais formal para os casos legais, como representatividade no banco, representatividade na justiça e nessas coisas. É mais uma figura jurídica do que uma figura prática dentro da associação. Já que todas as tarefas são desempenhadas por todos. São desempenhadas por todos, inclusive o movimento de banco e essas coisas. Tá. Eu queria que o senhor me falasse um pouco, padre, com relação aos impactos que a piscicultura trouxe para o município de Jatobá e principalmente para a vida daquelas pessoas que estão hoje dentro das atividades. Para a vida das pessoas teve, vamos dizer, principalmente dois impactos. Um financeiro, disponibilidade de dinheiro, e a maioria deles dependia de, muitas vezes, da ajuda da prefeitura, né? E tinham que chegar lá na frente da prefeitura, de cuia na mão, para ter um remédio, uma consulta ou alguma coisa. Hoje, praticamente, são independentes. Se a prefeitura não quer, tem como se virar. Né? E isso é muito bom para eles. Isso criou uma autoestima bem maior e uma consciência social também bem mais forte em todos eles. A participação, então, deles na vida da sociedade é muito mais forte hoje. É muito mais forte, são muito mais conscientes do valor do voto, por exemplo, e da capacidade que eles têm de participar através, por exemplo, dos conselhos municipais. Padre, hoje nós temos uma realidade na região onde a gente tem a atividade da piscicultura como a mais forte aqui no município de Jatobá. Muitos dos piscicultores que estão nessas pisciculturas passaram aqui pela sua experiência. São crias do modelo associativista de Padre Antônio. Mesmo eles tendo saído, o que é que eles levam como capital, o que é que eles levam como memória do trabalho que fizeram aqui e por que é que isso está impactando positivamente na economia? Eles levaram, sem dúvida, todos os conhecimentos técnicos, né? A capacidade de criar peixe. Isso permitiu à região de ser a maior no Brasil com atividade de aquicultura familiar. Né? Isso foi muito importante. Né? E, sobretudo, neles, né? Uma autoestima que dá a eles essa consciência de ter capacidade de enfrentar uma atividade. O senhor fala de que muitos que saíram é porque não se encaixavam num perfil de trabalhar em grupo. Quais são os perfis que o senhor vislumbra das pessoas que estão na região, que são da região e que fomentam a região? Sim, a gente quando começou a trabalhar com as associações, tentamos descobrir um pouco o perfil das pessoas que nos procuravam para participar da associação. E a gente viu que nem todos têm perfil para participar de uma associação, né? Tanto que tem aqueles que gostam de trabalhar, mas de não participar de decisões, de botar a cabeça para funcionar, né? É o perfil do empregado, que tem um patrão, que tem um capataz, né, que decide por ele. Pede para fazer isso, pede para fazer aquilo, ele espera suas ordens para trabalhar, e é muito bom trabalhador, né? Mas não toma iniciativa. Depois tem aqueles que têm o espírito independente, de ter a própria atividade, o próprio trabalho, e aí esse povo, parte para o próprio empreendimento, tanto familiar como maior. Não quer obedecer a ninguém, mas ele se acha com capacidade de enfrentar a própria atividade. É o tal de empreendedor. Depois tem aqueles, né, que não querem depender dos outros, não querem ser mandados, mas precisam de outros para ter força suficiente para enfrentar uma atividade. E são os da capacidade associativa, né? Sabem conviver, sabem fazer força um com o outro, sabem que é juntos que vão ter força e capacidade de competir com empresas, com tudo mais, para poder se manter no trabalho e no mercado. E por fim tem os últimos, que são os escorados e vivem da aposentadoria ou da pensão dos velhos e da própria família. Padre Antônio, para a gente finalizar a nossa conversa de hoje, o que é que o senhor considera, né, como o grande diferencial da piscicultura
associativa em relação à piscicultura empresarial? Olha, a piscicultura associativa, primeiro tem uma atenção bem maior ao ambiente, porque a associativa normalmente não tem como se mudar do lugar. Então, como não tem como emigrar, vai ter que zelar do próprio lugar para não ter que sair. Já os grandes empresários, eles exploram o lugar, se não dá mais, se mudam para Sobradinho. Não dá mais para Sobradinho, vão para a Serra da Mesa. Não dá mais para a Serra da Mesa, vão para Balbina. Eles têm condições de carregar os equipamentos em cima de uma carreta e de se mudar para outro canto. Por isso, geralmente, não é o caso de todos, mas geralmente, os grandes empresários respeitam menos o ambiente do que os pequenos. Por outro lado, o pequeno se preocupa mais com o uso da ração, o uso das coisas, porque os custos e os resultados dependem disso. Já os empresários se valem de empregados que têm muito menos preocupação com isso, porque o salário deles não vai depender dos resultados, o salário deles é sempre igual, tanto que o resultado seja melhor como menos bom, o salário é sempre aquele. Já na associação você ganha pelos resultados que tem, por isso o esforço é muito maior de ter resultados maiores. Por outro lado, nas associações, todo o resultado financeiro é empregado na região e ajuda a economia local. Tem mais gente para produzir 1 tonelada de peixe do que na empresa, tem mais gente numa associação e ganha mais do que os funcionários das empresas, os associados. Por isso, 1 tonelada de peixe rende mais dinheiro para a região do que 1 tonelada de peixe de empresa. E a empresa dificilmente investe na própria região, o dinheiro vai para fora. Inclusive, a maior parte das compras é feita fora, não compra na região, né? Porque tem mais condições de comprar fora a preços melhores e traz de fora equipamentos e materiais. Já a associação compra no comércio local, né? Movimenta muito mais dinheiro por aqui.